Olá novamente. Vou tentar fazer uma coisa curta aqui agora, se eu puder. Que é falar um pouquinho sobre essa figura aqui. Você vê isso aqui? É uma espécie de um alvo, não parece? E é mais ou menos assim que é. Um alvo. E nós estamos nessas regiões exteriores por aqui, em relação a Deus que está aqui, separado pela terra aqui, que é essa experiência terrena aqui, o tempo, no verde aqui, o tempo. Separados, ele está tentando nos levar de volta à eternidade, ao domínio dele. O nome dele remete a um domínio. E o domínio dele, nós devemos ser submergidos no domínio dele, que é o seu nome. O nome é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus sobre nós. Então, em um momento, Deus sobre nós, você como pecador se arrependendo, e Deus conosco. Então, você na presença de Jesus Cristo, conhecê-lo e o seu ministério e o que ele fez por você, e crer o que ele fez. E depois, Cristo, a unção, que é a mesma unção que estava sobre Jesus Cristo, nosso irmão e Deus e Senhor, e todas as coisas ele é. Então veja que parece um alvo, e errar o alvo é pecado. E nós hoje, como carnais que somos, nascemos carnais, em queda aqui, fora, separados de Deus. Essas cores aqui representam a cor das paixões, né, naturais, carnais. E essas aqui remetem a sentimentos mais profundos e aquietantes, aquietados, companheirismo com Deus através dessa paz. Azul aqui, companheirismo, roxo, redenção, segundo o irmão Branham. E o vermelho aqui, ele é conhecido como a cor do pecado, né, religiosamente. Então aqui seria fora, aqui dentro. Tá? Então aqui fora, estamos fora de Cristo, aqui estamos em Cristo. E a cruz está justamente nesse verde aqui, que é onde cruzamos, pode-se criar uma ponte, então, que cruza de um lado para outro. Mas aqui seria um pequeno arco-íris também, a essa altura, bem aqui, que é Jesus Cristo. Que é esse arco-íris aqui. Que é o arco-íris do seu coração. Compreende? Porque até então, estou falando aqui da condição onde as coisas estão. Aqui está o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E a terra. No princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. A terra se forma, vazia. E a próxima coisa que ele criou, luz. A próxima coisa, uma expansão. Aqui você tem a estatura do varão perfeito. Esse vermelho aqui é a parte exterior, né? Você está voltando por meio disso aqui. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Entende? Até aqui embaixo, os seus sentimentos ainda são carnais. Aqui você é batizado no Espírito Santo, então você é uma nova criatura. Você tem agora nasceu uma criatura espiritual que te inclina às coisas espirituais de Deus. Compreende? Então você é um homem espiritual, então, andando pelo Espírito nesse caso. Quando você chega à paciência aqui, você está mergulhado nele. Então, conclui-se por aí que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem paciência. E agora, para saber mais sobre cada um desses tópicos aqui, que Pedro se referiu a eles, há uma pregação do irmão Branham, que é a estatura do varão perfeito, que todos deveriam ler, que vai falar sobre cada um desses aqui, ó, o que ele é em relação à palavra de Deus, o que eles são realmente, para você conhecer. Então pesquise aí e encontre, e leia e compreenda, e aprenda. E assim, observe lá os títulos das mensagens, leia outras que você achar interessante.
É a mensagem de um profeta para a nossa última era, que é essa era aqui, que é a era do amor fraternal. Seu nome é William Marion Branham. Uma pessoa muito simples, mas que tremendo ministério sobre a Terra. Que o mundo inteiro teve que admitir: Deus existe. Então você não pode negar o sobrenatural, não tem como. Muito embora alguns de nossos amigos ainda ateus possam discordar ou fazer de conta de não achar, ou talvez até mesmo não saber, porque essas coisas não são divulgadas na televisão. Deveriam, né, ser divulgadas em massa, mas não são. O verdadeiro ministério de Deus, não. O mundo cerceará a palavra de Deus de todas as maneiras. Aquilo que está no mundo. De maneira natural. Tanto que isso acontece sem que você nem se dê conta. Mas então aí está. Matéria, espaço, luz, terra, aqui seria tempo. Né? Aí mais algumas dimensões acima. Entende? Então, isso aqui eu assemelharia a um processo de nascimento. Porque é assim que é. Você entra aqui por fé, é a primeira virtude. Fé. Entende? E então você entrou nele. Está em processo, mas você ainda vai ter que se aprofundar em Cristo. Por fé. Então é um processo, você já houve uma fecundação, mas ainda há uma gestação pela qual você vai passar até que você venha a ser realmente um bebê. Então você entra por fé aqui, no vermelho, entende? E isso te puxa para o próximo, que é a virtude. Porque quando você tiver fé uma vez de verdade, que você puder provar por suas ações sua fé a Deus, por aquilo que a fé por fim representaria, que te custaria algo se aquilo não fosse segundo você estava crendo e agindo. Quando você tiver uma fé sobrenatural alguma vez, você subiu esse degrau aqui, fé. Ela te acompanha, você fica aqui como esses espermatozoides aqui ao redor, se esforçando. E a Bíblia diz que você deve fazer força no sentido do reino de Deus. Então você fica aqui se esforçando, tentando ter aquela fé, a fé que uma vez foi dada aos santos, né? Exortando a perseverar por aquela fé que uma vez foi dada aos santos, aquela fé sobrenatural. Uma vez tendo ela, ingressamos aqui em fé. E essa fé sobrenatural, uma vez que você tenha ela, aquilo que você creu de verdade, ela produzirá de verdade o sobrenatural. E o fato disso acontecer te levará automaticamente a um patamar, porque é pela renovação do nosso entendimento. Então, nós tivemos um entendimento maior, nós confiávamos que críamos em toda a palavra de Deus e nos filhos de Deus, daquilo que Ele nos ensina e tudo mais. Mas agora estamos vendo com os nossos próprios olhos. Tive eu mesmo contato com Ele, fiz contato com Ele. Conheço Ele no poder da sua ressurreição. Então, a próxima coisa, aquilo te leva a um outro patamar, porque isso te dá uma confiança, uma segurança em Deus. Porque então você sabe que Ele é real e você acabou de ver o impossível, então você está empolgado até. O que poderia ser impossível, difícil? Então isso te dá poder, porque então você está confiante. Força. Então, virtude, poder. Isso te dá poder. E o poder, ele te leva ao conhecimento. Ao conhecimento de Deus. Saber ter ciência de Deus, saber de Deus, estar certo de Deus. Continuando aqui, então, de virtude a conhecimento de Deus, estar certo de Deus. Compreende? Você teve uma fé sobrenatural, aquilo te produziu poder, que foi a realização da sua própria fé.
trará virtude, poder, porque então você realizará o sobrenatural, você será um participante da palavra. Você tem manifestado a palavra de alguma maneira, pela sua fé, entende? O seu próprio ingresso nela já é o cumprimento da própria palavra, você é a manifestação da palavra nesse tempo. Compreende? Disso a virtude, porque o entendimento é pela renovação do nosso entendimento, e de entendimento em entendimento, de fé em fé, de glória em glória, de conhecimento, né, virtude, pela realização daquilo que a sua fé realizou, virtude, poder, força. Você está estimulado. Você viu Deus atuar. Certo? Virtude. E esse poder e essa realização, esse estímulo, ele te leva ao conhecimento de Deus, a estar certo de Deus. Estando certo de Deus, o que acontece naturalmente é uma temperança. Você se acalma o seu interior. Porque você até mesmo conheceu a Deus. Em virtude, em poder, conheceu a Deus. Então isso transforma o seu ser. Veja, de uma natureza aqui fora, natural, carnal, que vivia pelo ego, você chegou a uma certa temperança, você ainda não está do lado de lá. O Jordão seria aqui, nessa divisa. Né? Aqui, esse verde aqui, ele tem azul nele, mas ele aqui também ainda tem amarelo. Ele é uma coisa neutra. Tem as duas coisas. Não é? Temperança. Sabe? Experiência. Isso aqui é uma aquietação aqui, mas você deve continuar fazendo força no sentido de se diminuir e se humilhar, porque aqui é a justificação. Fé e virtude aqui seria justificação. Conhecimento e temperança aqui, santificação. Esse paciência e piedade aqui, o Espírito Santo. Você é batizado aqui. De temperança à paciência, aqui é o Jordão. Compreende? Tem que fazer morrer a si mesmo. Tem que morrer esse ego aqui. Fazer morrer a si mesmo significa esse. Crucificar o seu ego. Então compreenda isso. Há um caminho, e esse caminho é para baixo, se humilhando, se quebrantando, destruindo o seu ego, renunciando a si mesmo, o seu ego, para você encontrar razão das coisas realmente, porque você está engodado e iludido pelo seu ego, vivendo por meio dele, para si. E vida eterna é viver para os outros desse lado de cá. E desse lado de cá você vive para si, para o seu ego. Então esse ego seu tem que morrer nesse processo aqui de fé, a virtude, conhecimento, temperança. Aqui o seu ego está morrendo, então você está numa zona temperada, onde o seu ego está bem fraquinho até. Mas ainda tem ego aqui ainda, mas você precisa morrer completamente. Aí é que está. Aqui, quando você passa para o lado de cá, você morreu para si mesmo. Você atravessou o Jordão, que é bem aqui nessa divisa. Você atravessou o Jordão aqui. Você fez morrer a si mesmo, portanto, você foi a zero no Calvário como Cristo e crucificou o seu ego com Cristo ali na cruz. Morreu também. E esse corpo sem ego sai agora para viver segundo o Espírito de Deus sobre ele agora, já que ele deixou o lugar livre. Agora o Espírito de Deus vai viver nesse corpo agora. O ego não está lá mais. Esse coração aqui, que era uma mistura, você e o Espírito tentando, e você, esse ego morreu, o Espírito pode controlar completamente. Certo? A paciência. Paciência te lembra de quê? Então, quando a primeira coisa, aqui você houve uma fecundação, certo? Uma fecundação aqui, fé, virtude, conhecimento, temperança, aqui seu ego estava quase morto, mas ainda estava vivo, tinha que morrer. Ia apodrecer.
Entende? Para te certificar de que tem que morrer morrendo mesmo. Certifique-se de que você realmente está morrendo. Morreu. Acabou-se. Certifique-se de que isso seja tanto real quanto possível. Entende? Morreu para si mesmo. Normalmente isso aqui é acompanhado de uma experiência de nascer de novo, onde o irmão Branham diz que é sempre uma sujeira. Um nascimento natural. É sempre uma sujeira. Não tem como, tem algo vindo à vida e é uma coisa suja. E nós não queremos essa coisa suja. Nós queremos fugir do batismo do Espírito Santo, por conta nós não queremos passar por essas coisas. Estamos envergonhados dele, essa é a verdade. E muitos morrem aqui, ó, nessa faixa aqui, que é uma faixa neutra, que encaixa aqui com temperança, porque eu falo neutra porque, em termos do estudo das cores, ela é realmente morna. Entre 3 cores quentes e 3 cores frias, e ela é morna. Temperança. E eu diria que antes do Jordão aqui foi onde eles ficaram 40 anos, que é justamente então em temperança. Se acomodaram, não possuíram as promessas. Eles testaram isso aqui um pouquinho, saíram fugindo de medo. E o que era a paciência? Você morre para si mesmo aqui, a próxima coisa Deus vai provar você. Sim, senhor, como ele pôde provar Jó, ele vai provar você agora. É a paciência de Jó. É a paciência de Noé, esperando no Senhor, na palavra do Senhor. Ela não está vindo, mesmo assim, estou esperando. Paciência, provado, lutas, tribulações, todas essas coisas. Paciência, compreende? Testando se você realmente morreu realmente para si mesmo. E você passa por essas coisas confiado em Deus, que Ele está no controle porque você morreu realmente. Ou logo você se mostrará claramente muito vivo, tentando cuidar de si mesmo e resolver as coisas por si mesmo e tudo mais. Quando Ele te colocar no meio da tormenta. Quando Ele mesmo disse, no estarem quietos, estaria a sua força. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Seja fraco e então eu poderei ser forte em você. Mas se você ficar tentando ser forte, eu não consigo ser forte em quem é forte. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Seja fraco e então eu posso ser forte. Afinal de contas, não é isso que nós estamos fazendo o tempo todo, morrendo para nós mesmos, até que nós tenhamos realmente morrido e então ele possa prevalecer de nós e nos dirigir. Paciência. Então a temperança te leva à paciência, a esperar em Deus, a sofrer com paciência. Regozijo nas tribulações, sofrer com paciência. Esperando no Senhor. E essa paciência ela nos leva à piedade, sermos como Deus, porque depois de provados e termos experiência do que é estarmos, em muitos casos, como quem está perdido, muitas vezes, como Paulo disse, até da vida nos desesperamos. E então ele sabe compadecer do seu próximo. Ele foi provado dessa forma e ele então soube dar o devido valor à graça. Ele não vai desviar-se dela, porque ele também requer para ele também essa mesma graça. Sem ele, ele está perdido. Então ele sabe ter piedade do próximo. Ele sabe oferecer a mesma graça para o próximo, porque na medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E se eu ensino justiça a muitos, e ensino a nossa justiça, que é Jesus Cristo, então eu estou contribuindo para o reino dele. E você devia fazer o mesmo. Divulgar. Piedade. A piedade produz amor fraternal. Você vem aqui a ser adotado como um filho na presença de Deus, coroado com sinais e maravilhas, e posicionado no corpo com algum dom ou alguma coisa assim, aqui em amor fraternal. E o irmão Brana disse, pessoa que está nessa estatura aqui, do varão perfeito aqui, ele tem o Espírito Santo, ele potencialmente é um ministro. Não precisa ninguém pôr as mãos sobre ele, enviar ele.
Ele Deus. E Deus põe nele algo e ele é esse algo e pronto. Entende? E caminha por aquilo. Vive por aquilo, baseado na experiência de vida com Cristo que ele teve nessa caminhada aqui. Ele entrou por fé, crendo em Deus, no batismo, lavagem da água pela palavra, invocando o nome do Senhor e então entrando nele. Fé. Por fé, creio no que Jesus Cristo fez. Creio no que ele é. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creio nele, me encontrei com ele, pedindo perdão. E ele me recebeu. Que maravilha. Ele me respondeu. E esse responder, revelou poder. E desse poder, conhecimento em Deus. Conhecimento de Deus. Então essa é a caminhada cristã. Mas no geral, tirar o verde aqui é o tempo neutro, é o tempo da terra, que é o tempo. É aqui que a cruz está colocada, dentro do tempo, para você cruzar para a eternidade. Porque a eternidade, ou ela será desse lado de cá, o céu, ou ela será desse lado de cá, a carne. Os carnais. De detalhe, aqui nós vivemos no tempo. Aqui, por mais que queira-se ou não, ambos os lados estão influenciando esse tempo aqui. Então aqui nem é tudo ruim e nem é tudo bom, como o céu. Ele é o meu termo. Por isso que aqui será uma coisa muito ruim, porque não haverá nada de bom. Só coisa ruim aqui fora. Entende? Não será como aqui na Terra. Alguns estão pensando que vai haver uma sociedade de espíritos e tal, que vai ser como aqui na Terra. Não vai ser como aqui na Terra. Vai ser uma coisa horrorosa, pavorosa, porque não vai haver Deus nisso. Em parte nenhuma. Entende? E se os homens sabem ser maus aqui nessa terra, onde Deus ainda tem controle, está ainda dentro do domínio dele, imagina além. Então é daí que virá o tormento das pessoas. Não é Deus quem vai ficar torturando elas, espetando elas, atormentando elas, mas será por si mesmo um tormento. Entende? Porque as pessoas estarão situadas nessa parte ruim aqui por conta de suas emoções, a sua vida, suas frequências, suas atitudes e tudo mais, estão voltadas para essas regiões aqui. Aqui fora, são carnais, emoções carnais, são as concupiscências da nossa carne, as inclinações da carne. Aqui, a inclinação da carne é aqui para fora. Ela te empurra para fora, cada vez mais para fora, mais para fora, mais carnal, mais carnal. Esse é o sentido da força da carne. Porque ela é inimizade contra Deus, então ela te afasta de Deus. Já esse lado de cá, tá vendo? Ele é separação. Do lado de cá, ele é companheirismo. Então eu representaria ele com uma seta para dentro, porque ele é companheirismo, porque ela te atrai para dentro. Daqui para dentro, é isso que te puxa de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Entende? Então é isso, carnal, espiritual. Sobre corpos, você tem corpo, o corpo aqui, carnal, corpo terreno. Você ainda não nasceu de novo, ainda não tem a natureza do cordeiro, ainda não nasceu de novo. E porque você não nasceu de novo, você não nasceu de lá, você ainda não tem um corpo lá, que seria um corpo celestial. Aqui nessa região, você já tem um corpo celestial, nessa região celestial aqui. Daqui, com a pedra de coroa que desce aqui, ela... Com a pedra de coroa que desce aqui, pois é, aí será um corpo glorificado, né? Aqui na sétima dimensão, terceiro céu, uma coisa assim. Sétima dimensão, né? É onde Deus está. Amor divino. É a única coisa que existe lá, porque Deus mesmo, Ele mesmo é amor.
E só amor vai entrar lá. E aí você tem que entender que esse é o seu trabalho, é de realmente converter os seus sentimentos, porque é aí que o seu espírito está, nos seus sentimentos. Se nós pegássemos os seus sentidos, sua audição, seu olfato, você cheirasse e não tivesse nenhum cheiro, ouvisse nenhum som. Nem o som de quando você está com a orelha tampada, um zunido, nem nada. Som zero, de nada. Nenhuma vibração em parte nenhuma. Seu tato totalmente dormente, sem tato nenhum. Até o ponto que você não sentisse nem a si mesmo, seu próprio corpo, porque você tem a sua autopercepção. Você sente em si mesmo os seus próprios órgãos uns nos outros, por assim dizer. Né? Se tudo isso acabasse, se todos os sentidos realmente cerrassem e se fechassem, o que você seria? Um amontoado de pensamentos, sentimentos. Não é isso mesmo? Intenções, questionamentos, que é o que você realmente é. Experienciando isso a partir de uma vida no sentido, nos sentidos. Há muitas vozes na mente do ser humano. Ele precisa silenciar essas vozes. Para se encontrar com Cristo, ele precisa se aquietar. Não é uma grande agitação, é um descanso, então é uma aquietação. A fé perfeita está baseada no repouso. Repouso. No estar inquietos estaria a sua força. Então é isso, mas tem que se morrer para nós mesmos. Não sejamos mornos, não paremos aqui, nós temos que fazer morrer a nós mesmos. Você tem que fazer algo que prove você estar morto. Porque crer em Deus é uma loucura, você nunca, de certo, nunca fez uma loucura ainda nesse sentido, por crer na palavra de Deus. Farei isso por fé, Senhor. Porque tu disseste. Porque pela razão não, mas porque tu disseste, então eu farei assim. Dê no que der. Né? Vou até pagar um preço que isso der errado, mas eu estou crendo que isso vai ser assim. Ou eu não faria isso. Porque vai me dar um prejuízo. De alguma maneira. Porque o amor seu a Deus, ele ama provar essas pessoas que vão conviver com ele a eternidade inteira. Você acha o que? Esse é um tipo de uma maneira que não tem como uma pessoa maldosa chegar ao céu. Não é que ele vai impedir você de entrar lá. Você simplesmente não consegue entrar lá. Você não tem os tipos de sentimento que se requer, porque trata-se disso, que como eu te disse, se tirar de você os seus sentidos, você é isso, sentimentos. Isso que são espíritos, na verdade, são as coisas abstratas da vida. As coisas às quais você muitas vezes não presta atenção, que é a sua própria consciência, além do seu corpo. Se o seu corpo sai de cena, se todos os sentidos saírem, o que você é? Então, certo, eu sou um monte de pensamentos e sentimentos. Quais pensamentos e quais sentimentos que você tem aí? Ouvir a sua voz. Saber quem é você. Para se conhecer e saber onde você precisa mudar. Então você se dará conta de que você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa e muitas outras coisas. Então você entenderá, meu ego está vivo. Descobri, glória a Deus, descobri que meu ego está vivo. Assim eu posso te matar, danado. Porque enquanto eu estivesse pensando que você estava morto, você estava aí vivo. Então é uma luta constante, diária, contra si mesmo, o seu ego. Não é outra coisa. E é esse seu ego que é o pecado, que é a própria inclinação. É esse sentimento exterior, em termos vibracionais assim, baixos, de carnais, que não estão ligados às alturas das coisas espirituais aqui. Compreende? Então essa é a tarefa nossa.
morrer para nós mesmos, porque até mesmo foi isso que o Senhor Jesus disse. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Humilhou-se até a morte e morte de cruz. E você também tem que se humilhar, você entra aqui. Essa classe de sentimentos mais exteriores você tem. Você precisa trabalhar eles através da experiência, da lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Que seria vir e ser lavado por ouvir a palavra. Por deixar o seu interior ir sendo lavado por ela, observando nela o agir de Deus. Com a segurança e a confiança que é a de estar lendo a palavra de Deus, aquela que Ele nos enviou desde a eternidade para que soubéssemos a verdade de quem somos e quem Ele é e todas as coisas, para que não estivéssemos enganados como o restante do mundo que não conhecem a Deus. Ele é um Pai maravilhoso, Ele enviou isso para todos, mas quantos realmente darão ouvidos? Quantos realmente se humilharão e regressarão? Que seria realmente arrepender-se, fazer o caminho de volta. E nesse ponto aqui é difícil, você tem que fazer força para entrar, porque a força é para fora, é carnal, é para fora, é contrário da palavra, então você tem que fazer força, entrar por força, fé, virtude, com força, conhecimento, luz. Entende? Então o arco-íris é um presente de Deus. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente com todas as coisas que estão sendo ditas, né? E sem fazer esforço nenhum e parte nenhuma, né? Com o que a gente já sabe que foi colocado aí pelo irmão Brana sobre a pirâmide. Na realidade seria o caso de colocar cada etapa daquela pirâmide em uma cor, só que ela está representada aqui no mesmo arco-íris, só que em outro formato, então que não seria um circular, ou se você estivesse vendo uma coisa circular que estivesse subindo degraus para cá. Mas é isso. E o que é esse amor fraternal aqui? Amor. Deus é amor. Você pretende entrar nesse céu onde existe um Deus que é amor se você não ama? Como você vai fazer isso? E que tipo de amor que é esse? Ora, ele disse, se vos amardes, se vós amais somente aqueles que vos amam, que bem fazeis? Que bem fazeis se vós amardes somente aqueles que vos amam? Também não faz assim os maus? Os maus também não são assim? Por que você se acharia melhor que o mal, então? Os maus também não são assim? Eles não amam suas esposas, seus filhos, seus familiares, seus amigos? Então, que tipo de amor é esse? Ele disse, uma nova lei vos dou. As pessoas estão tentando enfiar as pessoas debaixo de uma lei de volta lá ao judaísmo e tudo mais. Trazendo de lá como tipos e modelos, quando Jesus Cristo não trouxe essas coisas de lá para cá. Ele, muito pelo contrário, ele fez disso tudo uma nova coisa. Disse, não deite remendo novo em pano velho. Por que você vai voltar ao judaísmo? Aquilo apontava para isso que viria. Você não tem que voltar para lá. Você tem que observar isso que veio. Isso veio em forma nenhuma, veio em forma pura, diretamente o grão. Nenhuma casca nele. Nenhuma organização nele. Sabe? Amor fraternal. Ele mesmo é amor. Então, quão dócil você deveria procurar ser. Viver sua vida em docilidade, mansidão e quietude, porque ele mesmo é uma quietude. Ele é um descanso, é para você descansar, é para o cansado. Se você não está cansado de si mesmo, então não é para você. Se você está cansado de si mesmo, você não consegue fazer o que requer e você gostaria tanto, então ele é para você, para aqueles que estão cansados. Ele diz, então vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele te alivia. Ele é o seu carregador de pecados. Ele vê você suando carregando aquilo.
E ele então te pede docilmente se ele pode levar os seus pecados. Olha, eu estou descendo lá de todos os modos. Se você me deixar, eu levarei eles lá por você, e então você não terá que descer lá. Olha aqui, tem um outro caminho pelo qual você pode subir. Tome esse caminho aqui, que é o caminho da cruz, que eu já mencionei ele em outro lugar, então tome esse outro caminho aqui. Não há necessidade de você descer com esses seus fardos tão pesados aqui. Para chegar aqui, então você está uma segregação entre você e Deus. Você é injusto. Então, o certo seria essa segregação, daria um fim à injustiça bem aqui. Ela nunca chegará a ser eterna, porque ela não passa pelo ômega. Mas aqui, enquanto é tempo, ele te chama, cada um pecador. Vem, por que não vir? Por que não vir? Por que não tomar? Por que não deixa eu descer e levar os seus pecados no seu lugar? Por que não fazer uma coisa tão simples e tão preciosa? Será que é pela simplicidade da oferta que as pessoas não dão valor ao que ela significa realmente? Se as pessoas pudessem ter uma pílula que fosse uma coisa mágica, que você ficava imortal, as pessoas dariam tudo por essa coisa. Jesus Cristo divide vida eterna e oferece ao mundo e as pessoas fecham os olhos para isso. Eu queria entender. E elas seguem suas vidas, correndo atrás de eletrônicos e algumas coisas, sabe? Eu queria entender. Não dou conta. De vez em quando eu começo a ficar louco pensando. Qual que é o problema? O problema é o pecado, é a carnalidade. O problema é esses tipos de sentimentos em que a gente está submergidos nele, nessa sociedade aqui. Onde o mal está por toda parte, onde os valores estão sendo dissolvidos lentamente, estamos por um fio. Você vê tudo caindo aos pedaços. A juventude nem está preparada para um futuro. Que futuro? Qual o futuro? Que futuro que a outra geração deixou para eles? Quando foram fracos, quando não se posicionaram. E esses outros que são os atuantes, que realmente estão fazendo as mudanças de mal a pior? E Deus é juiz de todas essas coisas. Ei-lo aqui, o ômega. Cada um vai ter que prestar conta a ele um dia. Hoje, ele ainda te chama gentilmente. Aquele que está nisso tudo, mas que é porque, por forças de circunstância, ele realmente não queria, Senhor, eu não queria te afrontar, eu realmente não queria fazer essas coisas, eu não queria. Eu não queria fazer o mal como eu fiz. Então, lá no Velho Testamento tinha uma cidade, a cidade de refúgio, para onde essas pessoas podiam correr e fugir da justiça. E essa cidade é Jesus Cristo, o tipo de Jesus Cristo. E se você é um desses tais que fez as coisas erradas e sente no seu coração de que você está errado com Deus e que você precisa consertar isso antes que você se encontre com Ele no dia do seu juízo, então ainda Deus está chamando. Venha e se encontre com o Cordeiro. E ofereça o Cordeiro no seu lugar. E deixe que o Cordeiro leve então os seus pecados. Então você sobe com a justiça do Cordeiro. Você pode apresentar ela quando você chegar lá, como as peles do Cordeiro que estavam sobre Adão. Mas então você tem que vir, Adão. Porque ele ainda te chama, Adão, onde estás? Mas você está escondendo, Adão. Você é um filho de Deus, caído, mas você é um filho de Deus. E você precisa responder ao chamado do Pai. Quantas vezes ele já te chamou? Você não ouve a sua voz, não reconhece nas coisas que te acontecem? Até quando? O tempo está próximo quando ele está regressando, então será tarde demais, amigos. Mas enquanto é tempo,
Vamos tomar posição por Jesus Cristo, porque foi isso que ele disse. Aquele que se envergonhar de mim, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai e de meus santos anjos lá no céu. Então eu quero me posicionar por ele aqui. Ele é mais do que digno desse meu posicionamento por ele aqui. Entende? A ele toda honra e glória e louvor. E somente ele é digno, e mais ninguém havia digno no céu. Esse é o meu Deus. Entende? Então, amigos, era isso que eu queria falar desse negócio aqui. Acabou, estendeu, ficou grande de novo. Eu imagino, né? Não estou marcando hora não, mas fui interrompido tantas vezes que até perdi o controle também. Mas não tem nada. Aqui eu tinha colocado aqui as etapas, né? O mar vermelho, serafins diante de Deus cobriam seus rostos diante de Deus, pecador convencido de seu pecado, filho pródigo retornando, ou seja, esse vermelho aqui, a entrada, né? Seria o batismo nas águas, né? Então aqui daqui do laranja para o amarelo seria o deserto, né? Serafins de Deus cobriam seus pés em humildade, se humilhando, santificado, purificado, talhado. Importa que por muitas tribulações entremos no reino. Então assim, é um tempo há um tempo de fornalha na vida do crente, né? E nós estamos supostos a compreender isso. Eu creio que é nessa região aqui. Paciência, porque aqui ele pode te provar como ele podia Jó. Porque aqui você já está nele, você já se batizou com o Espírito Santo. Então vem a prova de que você morreu para si mesmo. E você, por conhecer ela e vencer ela, você chegará à piedade. Ser como Deus. Reconhecer o seu irmão naquilo em que você passou por semelhantes provas. Desejar a ele aquilo que era o seu desejo. Isso produz então em relação a ele o quê? Amor fraternal. E o amor fraternal ao amor divino. E assim você se tornou participante da natureza de Deus. Você é um cordeiro quando você chega desse lado. Você foi tosqueado de todo aquele eu que você tinha, meu, eu e todos os eus. Entende? Foi o que aconteceu. E aí você, daqui por diante, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E vai se aprofundar mais e mais em Cristo agora, em Espírito, porque você está em Espírito. Aqui a unção do Santo ensina você daqui por diante. Você tem o Espírito Santo agora tratando com você e vai tratar com você até sua adoção aqui. Daqui para cá. E então aqui você é um filho de Deus. Esse roxo aqui é redenção. Você é um filho de Deus como Adão lá no princípio. Redenção, isso é o que é. Entende? Quando você chega aqui, amor fraternal. Então você é adotado nesse sentido aqui e então Deus te posiciona no corpo dele. Para serviço. Porque então você estava sujo, você foi limpado e tudo mais, você foi preenchido e agora você vai ser posto em uso. Lembra? O copo é isso mesmo. Então você aqui já está nas mãos de Deus, mas você é um copo sujo ainda, está em processo de ser limpo. Aqui, daqui para cá, com o batismo do Espírito Santo, então o copo vai ser cheio, daqui até aqui. E daqui até aqui é ser colocado em ação. Não é interessante? Pois é, 3 cores frias, 3 cores quentes, uma cor morna. Entende? Participante dos dois lados. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui, temperança, você tem que tomar cuidado. Você que é temperante, tome cuidado. Porque talvez esses que estão aqui não estejam em tão ruim condição. Eles podem passar por aqui e morrerem, já nascerem aqui e seguirem adiante. Mas há um risco de você chegar aqui e estagnar nessa temperança aqui. Estou tentando te advertir. Então talvez esses aqui não estivessem tão ruim quanto alguns que estão aqui e estão dormindo. Seria o caso da Virgem Nécia, por exemplo. Não a Virgem Prudente, a Virgem Nécia. A Prudente realmente veio até aqui, ela tinha azeite, ela tinha o Espírito Santo, ela estava aqui. Mas essa outra, ela ficou dormindo aqui como aqueles que não entraram, não possuíram a terra.
sabe? E como Josué e Caleb, nós devemos possuir a terra, morrer para nós mesmos. Se olharmos para a circunstância e o problema que nós temos que crer e atravessar eles por fé, muitas vezes nós não queremos e queremos nós mesmos atuar e fugir daquilo e ou passar por aquilo com as nossas próprias mãos. Não esperamos em Deus. Então é isso, amigos. Prestem bem atenção. Esse é o trabalho de Deus, é de transformar e mudar os seus sentimentos, as suas intenções, aquilo que lá no fundo de você é o que faz você ser e agir como você age. Que é como eu te disse, sem esse amontoado de sentidos aqui, te informando de tudo e confundindo sua mente, dizendo é claro, é dia, é isso, é aquilo, você seria só um espírito. Você seria um amontoado de pensamentos, intenções, sentimentos, coisas abstratas, que a gente chama de sentimentos, seria aí a região espiritual. E a batalha que acontece entre Deus e o diabo é bem aí, sentimentos seu, lá no profundo do seu eu. Você tem que ter um autoconhecimento profundo. Lá dentro do seu eu está acontecendo essa batalha, é entre os seus sentimentos, é aquilo que está por detrás, além ainda dos sentimentos. Que é a razão dos próprios sentimentos, que é a natureza, os sentimentos é a natureza desse corpo terreno aqui. Sentimentos, a natureza do corpo. Mas aquilo que está por detrás dos sentimentos é a natureza do próprio sentimento, que é a natureza do corpo. Então essa natureza da natureza é a alma, que está lá também nesse sentido de pensamentos e tal, essas coisas, só que mais lá no fundo é o seu inconsciente. É uma parte obscura, onde você não acessa ela conscientemente. Como uma pessoa natural aqui, nós temos a mente do mundo aqui, esse subinconsciente aqui, ele é um inconsciente coletivo, então ele estaria ligado, todo mundo estaria ligado ao mesmo inconsciente coletivo natural, carnal. De onde viria uma inspiração para todas as mentes ligadas a ele, os bilhões de mentes ligadas a ele. Sendo inspirados por essa grande mente natural, inconsciente. Que seria como que uma grande alma em todo mundo, mas uma alma que está inclinada a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus. Lá no inconsciente de todo mundo, levando todo mundo a errar e agir errado, ser egoísta e tudo mais. Quando Deus, pelo que ele mostrou ser, ele é altruísta. Ele veio e repartiu de tudo que ele tinha, de suas riquezas, até mesmo seu trono ofereceu para você sentar com ele e reinar com ele. Quem faria isso? Se isso não te estremece, se isso não faz você ver que você é uma porqueira de um cara sujo, que só pensa em si mesmo e tudo mais, o que te faria? Compreende? E você tem qualquer coisinha, você atropela os seus irmãos, você passa por cima deles, do orgulho deles e tudo mais. E ele que é realmente aquele que está sobre todas as coisas, quão humilde ele foi, e ninguém aprende nada. Mas os filhos de Deus aprendem. Ele veio justamente para ser esse caminho e ensinar a cada um dos seus filhos. Esses seus filhos estão observando esse pai e esse filho, o nosso grande irmão que veio primeiro, como ele agiu, o que ele era, como ele fazia, o que ele disse. Queremos saber tudo a respeito. Então deixa-me ir, porque senão a gente nunca acaba. Eu amo a palavra do Senhor e eu sei que toma o tempo de vocês que estão ouvindo, mas por favor, faça o seguinte, vai, pausa, depois você continua, porque eu quero aproveitar aqui enquanto me der vontade, não me custa falar, não me gastar saliva, eu até nem tenho para quem falar, e colocar isso aí do jeito que tá, para as pessoas poderem ouvir. E alguns vão ouvir um pedaço, já vai ser bom, outros vão ouvir mais, já vai ser bom. Tem uns que vão assistir tudo, então vai ser melhor ainda. Mas eu vou tentar transmitir tanto quanto eu posso aqui. Deus te abençoe. Pense sobre isso. Você precisa saber onde você vai passar a sua eternidade depois que sua alma desconectar desse corpo aqui, esse espírito. Você vai estar nessa região aqui. Você vai ter esse tipo de sentimentos naturais, carnais, de uma serpente, natural, intelectual.
Recorde, aqui não é como a terra, que hoje aqui tem influência tanto dos céus quanto do inferno sobre essa terra. Isso aqui será somente influência do inferno, não será de modo algum nem semelhante a essa sociedade sobre a terra aqui. É um império do terror. É a barbárie. Por outro lado, aqui está nesse verde aqui o tempo hoje, sob influência dos outros, dos dois lados, Jesus Cristo de braços abertos, crucificado numa cruz, dizendo: venha, tenho aberto o caminho. Por aqui, depressa, fujam da ira que cairá. E o que seria? A Bíblia diz: o ímpio por si mesmo se destrói. Não é Deus que vai vir fulminar ele. A fúria que vai cair é a própria consequência daquilo que eles fizeram e atuaram, recairá sobre eles. E a própria lei que opera isso é Deus. Mas é uma consequência, não há como fugir disso. Tudo que é impiedade vai ter fim, não tem como subsistir na presença de Deus. Então ele ainda faz o caminho e chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Você não queria estar aí, você queria estar do outro lado, mas você não conseguiu, você circunstancialmente se envolveu em tantos problemas e aquilo te arrastou de tal maneira ou alguma coisa, e você conversa isso com Deus. Explica para ele suas razões. Ele é um pai de amor, ele te entenderá se você estiver sendo sincero. Tanto sincero quanto você puder. Preciso também, Senhor, eu preciso. Preciso que o Senhor leve os meus pecados também. Tu conduzirias, Senhor meu. Tu farias isso por mim. Sei que não mereço. Não há nada que eu fiz que eu merecesse para eu te dizer: Senhor, mas aquela vez eu fiz isso ou aquilo. Nada. Então somente eu me apego na tua graça, favor que eu não mereço. É o único lugar onde eu posso me aproximar e encontrar lugar. A tua graça. Então, por sua graça, tu não virias, por amor ao teu nome. Eu serei um dos que cantarão louvores a ti. Conversar com ele, sinceramente, encontrar-se com ele enquanto nessas palavras, muitas vezes sem voz, até mesmo interiormente, porque você quer achar ele como um sentimento que vem até você nessa hora. Um sentimento suavizante, você reconhecerá ele como um sentimento suavizante. Aí então você está diante dele. Então seja sincero, porque ele pode te dar vida ou não. Mas ele fez tudo isso para dar vida, mas somente entrarão aqueles que, sabe, não há como alguém ruim entrar lá. Mas se você realmente deseja amor, humildade, mansidão, bondade, então eu acho que é para você. Para você que está cansado. Então pense sobre isso. Batiza-se no nome do Senhor Jesus Cristo, invocando sobre você o nome do Senhor, o nome de Deus sendo invocado sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Não como uma coisa religiosa, como fazem aí, com o nome de Deus e tal, não, mas uma coisa sincera. Senhor, eu realmente invoco o seu nome. Como aqueles que invocam seus demônios e chamam eles e tudo mais. Eu invoco, não invoco isso, Senhor, eu invoco a ti. O seu nome sobre mim e a minha casa. E ele tem falado na sua palavra sobre o seu nome. E ele ama seu nome. Ele cuidará de tudo que tiver debaixo desse nome. Então quero me identificar com esse nome. Batiza-te no nome do Senhor Jesus Cristo. Então venha em mansidão, humilhando-se, tanto quanto você saiba, vivendo em amor e doçura, e Jesus Cristo te levará de um lado ao outro do arco-íris, de morte à vida eterna. Essa é a promessa dele, se você caminhar diante dele como um cordeiro, que se permitir ser dirigido por ele, tosquiado por ele, provado, você será provado. Não tente fazer isso como se fosse uma coisa meia boca. Isso tem que ser tudo ou nada. Use tanta força quanto necessário para se certificar de que o que está sendo feito está sendo feito com a maior da sinceridade.
Então, falar-me de um arrependimento e não ter nenhuma lágrima, então é melhor que você encontre lágrimas aí, porque isso é um sentimento também sincero, de culpa sua, em relação ao que você vê quando você olha para a palavra, o espelho da verdade. O que é você? Sou um amontoado de pecados, Senhor, reproduzindo e multiplicando aqui sobre a terra. Tenho coisas boas em mim ainda. Eu ainda sou uma hibridização do que foi no princípio o bem puro, com o mal, para no fim terminar só mal. Ou seja, afastado de Deus, indo cada vez mais distante. Compreende? Que nós queremos voltar para cá. Que Deus te abençoe e te ajude. Você precisa tomar posição por Jesus Cristo. Precisa. Enquanto é tempo, fuja por sua vida. A arca é Jesus Cristo. Eis aqui a entrada dela. A porta se chama fé. Fé em Jesus Cristo. Invoque sobre você o nome de Jesus Cristo e seja um dos tais que se identificam com ele, muito embora para ser perseguido, zombado, tosquiado, porque ele disse, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Somos ovelhas. Todo mundo nos vê, somos um povo bobão, que não revida, não faz nada de mal para ninguém, então todo mundo vem e arranca um pedaço. Os tubarões. Arranca um pedaço, o outro arranca outro pedaço, você geme mais um pouquinho, caminha mais um pouco, vem outro, arranca mais um pedaço, e assim você continua andando. E é assim que é a caminhada cristã. É assim que é. Por muitas tribulações é que devemos entrar, mas devemos cumprir essa palavra de verdade. Brincar de ser igreja, não. É para cumprir a de verdade. Entende? É para ser um cordeiro mesmo. É para ser tosquiado mesmo. Entendeu? É para ser dirigido mesmo por Deus, que é seu pastor. Então, nesse tempo aqui, onde os irmãos estão ainda em carne, então, sim, esses irmãos que estão mais além aqui devem vir a conduzir eles a Cristo. Chegou nessa altura aqui, eu entendo que o irmão que já está aqui em paciência e piedade, já não tem mais sobre si um pastor, ele se alimenta da palavra. Mas esse pastor agora é Cristo nele, ele foi batizado com esse Espírito Santo, esse pastor é Cristo nele, e esse pastor que é Cristo nele é a unção dos santos que ensina a ele todas as coisas e não é necessário que ensine nada a ele, porque ele discerne bem todas as coisas. Entende? Desse ponto aqui em diante. Então, o trabalho realmente dos evangelistas é introduzirem eles pela porta que é Cristo, que fé nele. Então, e daqui por diante, aqueles que estão aqui dentro do templo, então vão caminhar, vão ter que adentrar o átrio. Não estão no átrio, mas eles terão que adentrar então o lugar santo e o lugar santíssimo lá. Mas então aqui no átrio eles ainda estão fora do templo. Então é trabalho do sacerdócio aqui encaminhar eles de modo a tornarem eles sacerdotes, tá? Não existe esse negócio de você vai ficar mediando essas pessoas pro resto da vida. Claro, você não vai acelerar nenhuma delas, porque não é por força nem por violência. Mas a sua intenção, o seu objetivo, sua intenção no seu coração é de levar ele diretamente à fonte, onde ele possa beber por si mesmo, da fonte. Não, porque nós vamos ocupar demais a Cristo, então eu acho que nós vamos ter que ter, como Moisés, um bocado de representantes e apóstolos. Não, nós estamos no tempo da manifestação dos filhos de Deus, eles são filhos de Deus completos, eles são como Jesus Cristo sobre a terra. O Pai mora neles e do inconsciente deles, assentado nos tronos dos seus corações, eles, por meio dessas varas, produzem coisas aqui fora no tempo. Desde a eternidade lá, onde a videira está plantada à direita do Pai. Compreende? E não tem fim, né? Então vou encerrar mesmo, porque senão não acaba. Depois eu vou fazer outros e vou comentar então. Porque eu queria falar era aqui, essa semelhança. Se você olha, você pensa, é uma repetição, entende? Você sabia que você está sobre a terra hoje, você é um eleito para estar sobre a terra hoje? Porque algum tempo atrás, alguns anos atrás, você realmente era uma coisinha, um zigotozinho, como uma coisinha dessa aqui, um bichinho desse assim, sabe? Você, claro, não se lembra disso. Você não se recorda, mas você era. E você estava numa bolsa escrotal do seu pai, onde existiam muitos milhares de irmãos como você. E todos eles
achavam-se bastante interessantes porque eles tinham vida em si mesmos, eram peculiares, eles são o que são. Talvez a coisa mais evoluída, quem sabe, em termos de células. Porque é o ponto inicial até de uma. A partir dele vem um corpo inteiro. Todas as partes. E uma outra célula replica a si mesma. Né? Essa é do fígado, replica só fígado. Essa é uma que a partir dela replica todos. E talvez, eu quero ilustrar isso dessa maneira, que haveria talvez uma sociedade em termos, né, de dimensões e proporções da vida desses espermatozoides lá. Que eles têm sua vida útil lá também, eles nascem tal e morrem, e quem sabe alguns deles falem sobre essa grande coisa que é um dia desses se deparar com aquela grande coisa que é um óvulo, de onde disseram, de certa parte, que por meio daquilo você viria a ter uma vida onde você era um grande sujeito com membros que eles nunca ouviram falar, que teriam uma super imensa inteligência e sentidos que nós conhecemos hoje como os sentidos do corpo, né? Coisa que eles não conheciam. Né? E, então, uma vida tão diferente assim, diz que aqueles que conseguissem esse grande feito de entrar naquele óvulo lá. E é claro, tinha um grupo deles que não estava nem aí para isso, afinal de contas a vida é muito curta mesmo, e nós sabemos que todo mundo tem passado por isso, nós nascemos e vivemos aqui e depois nós morremos, então acho que é isso mesmo, a gente tem que aproveitar o que a gente pode. Então há um grupo daqueles espermatozoides, eles nem mesmo vão em direção ao óvulo, eles vão ficar por ali vagando. E há um grupo de religiosos muito, muito, muito esforçados, eles fazem realmente uma maratona, eles estão em busca daquilo, eles vão e vão, e eles realmente encontram aquilo que buscam, eles estão em torno daquilo que eles buscam. E essa é uma advertência para você, se você é um religioso, em torno daquilo que eles buscam. E eles realmente chegam a tocar aquilo tão próximo, mas eles tinham que morrer para si mesmos, eles tinham que rebentar suas cabeças contra essas coisas, de tanto fazer força, para que então eles viessem a realmente nascer. Quando eles estivessem dispostos a morrer, a esbagaçar suas cabeças contra essa parede aqui, elas realmente não esbagaçariam suas cabeças, eles realmente iriam romper isso. Mas porque eles ficaram com medo de esbagaçar suas cabeças para porem mais força nisso para entrar aqui, eles simplesmente ficaram do lado de fora. E aquele que realmente morreu para si mesmo, que ele realmente teve coragem para morrer, para estar no que foi dito, falei, eu tenho que entrar nisso, é a palavra de Deus que eu tenho que entrar nisso. Então, se vou morrer para ter que cumprir a palavra de Deus, então estou chegando, Senhor. Aí já estou chegando aí, agora ainda. Pera mesmo, já estou chegando. É isso mesmo. Então, ele sim não morreu. E aquele era você. Ele sim não morreu. Ele vive até hoje. Quantos daqueles outros milhões lá daquele dia, dos seus irmãos, nunca souberam o que era isso? Uma vida eterna. Nunca souberam o que era ser um ser humano, pensar, raciocinar, ter famílias e tudo mais. Nunca. Compreende? Assim também é hoje a nossa vida. Estamos falando aqui de um segundo nascimento. Jesus Cristo disse isso, necessário vos é nascer de novo. Agora você é um ser humano, você é uma eleição de eleitos. Todo mundo para estar sobre a terra foi um eleito, ele teve que vencer isso aqui tudo e morrer para que ele tivesse vida. E aí ele entrou num processo de gestação que era automático, ele não tinha muito o que fazer senão estar aquietado. Né? E aquele processo levaria ele fatalmente ao fim, se tudo corresse bem, a um corpo que nasceria aqui desse lado de cá. Então assim é um cristão, ele nasce aqui por fé e ele tem que vir com uma fé sobrenatural, ele tem que estar disposto a romper e rebentar sua cabeça contra esse negócio aqui por estar crendo na palavra de Deus. E aí então ele entra aqui por fé e uma coisa leva a outra, é uma escada rolante que vai te puxando. Uma coisa leva a outra e vai levando e te arrastando para cá. Entendeu? E então você nascerá aqui, daqui para cá, do verde para azul, você nasce espiritualmente. É um bebezinho aqui. Tá? Aqui você ainda era um embrião, você ainda estava criando forma, seu corpo cristão ainda está tomando forma, ele tá gestando, ele está criando membros, ele está, sabe? Ele é uma coisa informe ainda, ele está aqui fora, meio que na carne ainda e tal. Mas nesse ponto aqui, ele nasce, ele já é um corpinho, ele é um nenenzinho, nasceu como um espírito lá do outro lado como espírito.
Agora, quando você nasce como um espírito, é como você nasce aqui, você veio de lá, você sabia das coisas espirituais, mas agora você está no corpo, e então você começa a viver pelo corpo, e então você tem que aprender a lidar com esse corpo. E então é difícil para você levar a mão na nariz da mamãe, você não consegue, você está errando, você quer levar lá, mas você não consegue, você balança a mão para tudo quanto é lado, você não sabe controlar ainda o seu corpo. Você é um bebezinho, você veio de lá para cá, você ainda está se habituando a essa carne que é sua. Mas você é mais do que isso, você é aquilo que agora está, através da carne, experienciando por ela. Compreende? E assim é quando você nasce espiritualmente. Então, há provas e há tudo mais, e você tem que tomar conhecimento de si mesmo e aprender e desenvolver músculos espirituais, e você tem que conhecer-se a si mesmo mais, e você passará por duras provas, o Espírito Santo te guiará por elas, para que você então aprenda e cresça, que é a melhor coisa que Deus pode nos dar. Provas, lutas, por meio das quais vencemos e conhecemos a Deus. Mas é o que justamente não queremos. Queremos conforto. Então esse é o seu problema. Por querer conforto, você vai ficar muito morno. Não é? Você tem que estar louco para se atirar logo no meio do fogo e Deus que cuide de mim. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, que Ele te ajude no processo de suavizar. Lembre-se, Ele é um espírito suavizante. Um sentimento suavizante que você encontra na hora da sua confissão em sinceridade. Então você sabe que é Ele. Entende? O Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu não vou voltar mais a esse aqui fica explicado. Não vou ler essas coisas, se você quiser pausar depois e ler. Só fala sobre algumas anotações que eu fiz a respeito do posicionamento das ações do pessoal no deserto e tudo mais, e algumas coisas relacionadas a essas etapas que eu vejo aqui. Tá certo? Então, isso aqui é conversão, tá? É você converter dessa pessoa de exterior aqui, que vive para si mesmo, para si, a uma pessoa que vive para fora, que vive para o próximo. Entende? Cujo ego morreu, que era aquilo que levava ela a estar pegada a si mesmo. O próprio ego, que era inseguro, que lá no seu inconsciente sabe que ele tem tempo contado, sabe que um dia ele tem que prestar conta, queira você ou não, saber, o seu ego lá no seu interior sabe, seu subconsciente. E de lá e dessas incertezas é que vem as nossas ações, porque elas se tornam por fim sentimentos que por fim vão nos levar a ações. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu vou comentar outras imagens, que vai ser essa aqui na próxima. E aí depois que eu comentar, acho que só mais essa figura, aí eu vou começar a falar mais estritamente da palavra de Deus. Quero, na medida que for lendo, ir aperfeiçoando isso aqui que eu estou fazendo, que é ajustando para ficar cada vez mais completo e mais fácil de se compreender. Uma ferramenta através da qual você pode não se perder na sua mensagem, para que a mensagem seja curta e objetiva, para que a pessoa esteja captando e compreendendo bem sobre o que é de que se trata todo mundo. Que trata-se disso, uma escolha feita por Adão aqui, que jogou todo mundo dentro do tempo aqui. Circunstância essa onde havia agora bem e mal. E por haver mal, todo o mal que existe no mundo é por conta daquela escolha que nos jogou nesse caminho que tinha todos esses maus. Tá? E desses maus em diante, esses maus não podem se chegar à presença do ômega aqui. Tá? Há uma segregação aqui entre justiça e injustiça. Então isso aqui vai ser morte no fim do caminho. Quem está descendo por aqui não se encontrar com o caminho que é Jesus Cristo aqui, que sobe aqui, vai estar perdido quando o tempo da graça acabar. Mas hoje ainda creio por fé que ainda há tempo, meu caro irmão,
Então, entre rapidamente para o abrigo, que é Jesus Cristo. Batize-se no nome do Senhor Jesus Cristo e então venha por fé e creia que Jesus Cristo vai te dar a sua vitória e que você vai ser transformado por Ele, aquele que é o médico. Não interessa quanto de sarna você tem, meu irmão, quanto carrapato você tem, mas desde que você vai estar com o... Como é que é mesmo o nome? Desde que você vai estar com o veterinário, deixe que ele é que vai tratar esses seus negócios. Porque você já viu, eles ficam nas suas costas, você não alcança, não dá conta de tirar. Entende? E você precisa mesmo é de um bom veterinário que vai pegar e vai tirar, e vai cortar o que tem que cortar, e tirar o que tem que tirar, e vai pôr o que tiver que pôr, e vai te banhar, e vai te dar uma comida boa para você ficar fortinho e tudo mais, e vai te restabelecer. Então venha do jeito que você está mesmo. Vai do jeito que você está mesmo, ao pé da sua cama, se encontrar com Jesus Cristo. Do jeito que você está, ele veio foi para pecadores, sabia? Se você é certinho, ele não veio para você, mas ele veio para pecadores. Então, não deixe o diabo te falar que isso não é seu. Isso é seu tanto quanto você possa crer. E agora, se você crê, por que então você não toma um passo que prova que você crê? Que é ir e invocar o nome do Senhor sobre você. Certo? Então, viver dia a dia, saber que você está nas mãos dele. Que conforme a Bíblia diz, a morte não é nada para você, você viverá para sempre, ele te chamará da sepultura. Deus te abençoe, eu nunca vou acabar, essa aqui é a verdade. Deus abençoe, mais uma